Sejam todos bem-vindos ao ZeniCast, o podcast da Zona Norte paulistana. Se você mora na Zona Norte ou apenas tem interesse em conhecer mais sobre a nossa região, fique ligado, prepare-se para uma jornada cheia de informações, entrevistas e, é claro, boas histórias. Em todas as entrevistas, abordamos assuntos relevantes, com momentos emocionantes e muitas ideias de melhorias para a nossa querida região. A grande novidade dessa temporada é que teremos o Momento Pneus Douglas, com dicas de livros e lugares para você e sua família. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com todos seus amigos e familiares. ZeniCast nas melhores plataformas digitais, pode ter certeza. Vamos juntos construir uma comunidade forte, em torno do que há de melhor para a Zona Norte de São Paulo. Sejam todos bem-vindos aqui ao ZeniCast, o seu podcast da Zona Norte paulistana. Bom, quero convidar vocês, a princípio, a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu comentário, porque para nós é muito importante, para que vocês consigam receber as notificações e depois também acompanhar, além das entrevistas que já aconteceram e as novas que estão por vir. O nosso podcast é uma entrevista por mês. Eu sei que vocês já estão pedindo, eu também, há muito tempo, para que sejam mais entrevistas por mês. Tem muitas pessoas, é muito gratificante, porque tem muitas pessoas querendo vir ao nosso podcast, né, serem entrevistadas. A gente entende, agradece o prestígio. Por óbvio, deixa aí também no comentário indicações de pessoas que vocês consideram que sejam relevantes. Não que outras não sejam, mas eu digo no sentido de ir trazendo aos poucos aqui no nosso podcast, como eu disse. O podcast é de todos nós, trazendo melhorias aqui para a região. Politicamente, a gente tem tido algumas vitórias aí, né? Com a questão do Magal na subprefeitura. A gente tem algumas ativações, algumas obras que estavam paradas, começaram a serem feitas. Eu vi o projeto ainda 3D do calçadão da Leite de Moraes. Então, algumas coisas acontecendo aí que para a gente é muito importante, que vem trazendo melhorias para o nosso bairro, para os nossos bairros aqui da região. Hoje, para mim, é um momento muito, mas muito importante, muito especial. Sou apaixonado por futebol, todos sabem, o meu envolvimento com esse esporte que muda a vida das pessoas. Todo tipo de esporte muda, mas futebol é paixão nacional. Pode ser futebol de nanismo, futebol convencional, futebol feminino, futebol para amputados. Futebol é a paixão nacional, não tem jeito. Então, o time do meu amigo Fábio eu não vou citar porque eu falo que é palavrão pra minha filha, tá? Então é um time da Marginal lá, do outro lado lá, perto da Zona Leste lá e tal. Agora nós vamos falar do maior time da Zona Norte, é o segundo time de muitos, primeiro também de grandes pessoas, grandes personalidades, conheço algumas. Então essa entrevista, pra gente já ir pra entrevista de fato, eu quero oferecer a 3 grandes amigos, 4. Um eu ainda não conheço, então não posso chamar de amigo ainda, mas é muito amigo do Fábio. Quero oferecer ao Alexandre Alves, ex-jogador da Lusa, ao Tico, que fez parte ali daquela geração que eu vi, junto com o Denner, Marcelo Geraldes, da MM também, que é muito nosso amigo, e também Elídio Lico, que é muito amigo do Fábio, que com certeza tem uma história gigantesca. Então, todos aqueles que amam futebol, são apaixonados pela Portuguesa. Hoje eu tenho a honra de te receber aqui no nosso estúdio para essa entrevista. Nada mais, nada menos que Antônio Carlos Castanheira, 60 anos de idade, filho de português, nascido em Guarulhos e morador de Perdizes, em São Paulo. Casado, pai de 5 filhos, empresário, proprietário da Viana do Castelo Seguros, presidente da Associação Portuguesa de Desportos, mais conhecida como Lusa, que nunca deveria ter caído e está no lugar onde deveria, e com certeza vamos falar bastante da SAF, vamos falar bastante das melhorias, da nova gestão, que esse cara que está aqui, Antônio Carlos Castanheira, conhecido como Castanheira, é a mão dele que está fazendo a nossa Lusa voltar para o lugar de direito. Então,
Com vocês, Castanheira aqui no ZeniCast. Muito bem-vindo, seja bem-vindo. Eu digo, o prazer é meu, né? Tá aqui na ZeniCast. Fabinho também, um queridaço. Nosso Alê, né? Nosso Alê, um dos grandes conselheiros da Portuguesa. Então, sempre prazer estar com a turma da Zona Norte, né? A Portuguesa é realmente o maior clube da Zona Norte. Tanto é que apelidaram o clássico agora Portuguesa e São Paulo, de Zona Norte quanto a Zona Sul, né? Então, os maiores da Zona Norte e o maior da Zona Sul. Então, é um prazer estar com vocês aqui. Que isso. Então, pô, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Portuguesa, aí pegou pesado, né? Eu sou São Paulino de coração agora. Virou o clássico ZN e ZS. ZN e ZS. Ô, Zona Sul, desculpa aí, meus parceiros da Zona Sul, mas eu sou Zona Norte. Não tem jeito. Bom, Castanheira, fala pra gente a princípio como foi a sua infância, onde você nasceu, onde você estudou. Fala um pouquinho pra gente com detalhes. Eu sou paulistano, né? Meus pais vieram de Portugal, como toda imigrante na década de 60, 70, fugido da guerra, né? Sim. Revolução dos Cravos lá em Portugal. Nasci e cresci na capital paulista. Joguei muito na várzea ali na época na Zona Sul, ali no Figueirense, que eu guardo com o coração, Botafogo da Catarina. Estudei sempre ali na Zona Sul, né, no Zenaide. Depois fui para a faculdade, fiz a Anhembi Morumbi, cresci na Portuguesa como clube aos 4 anos de idade, né? Ali eu tive uma formação de jovem e homem, né? Na sequência, a Portuguesa, naquela época, a Portuguesa recebia as famílias, né? Então a gente fazia piqueniques, legal, usava o estádio, saía da piscina e assistia jogo dentro do estádio. Então a minha vida foi essa, né? Dividindo entre os estudos, né? O futebol de várzea, que eu amo de paixão, e a Portuguesa de Desportos, né? Eu nunca imaginei ser presidente da Portuguesa, né? Trabalhei no Banco Bamerindos, né? Os jovens aqui não vão lembrar, mas depois foi HSBC. Fiz minha formação profissional todinha dentro do banco. Depois montei minha empresa também na área de seguros, né? Porque sim, dentro do Bamerindos eu fui trabalhar na área de seguros, né? Comandei ali a seguradora há algum tempo. E segui minha vida profissional nesse mesmo ramo e estou até hoje, né? Com meu filho me sucedendo na empresa, graças a Deus, né? É gostoso quando você faz a sucessão para o filho, e inclusive isso me deu tranquilidade para ser presidente da Portuguesa, né? Meu filho tocando minha empresa, com a minha diretora e os meus funcionários, que eu quero mandar um abraço a todos, e foi isso. Aí virei presidente da Portuguesa. Ele fez um resumão aqui, foi isso, mas assim, a gente sabe, a gente vai bater um papo aqui sobre isso também, Castanheira, mas antes de mais nada, quando você fala que jogou várzea, qual era a sua posição? Meia-direita. Meia-direita? Antigamente era meia-direita, meia-esquerda, centroavante, né? Na várzea ali na Zona Sul, Figueirense, Botafogo da Catarina, Jardim Milha, Mickey, que saiu alguns jogadores, inclusive saíram alguns jogadores para a Portuguesa de Desportos à época, que foi a época de ouro da Portuguesa, né? 2 títulos da Taça São Paulo de Júnior, depois veio a turma do Denner, né? Então a Portuguesa realmente formou muitos jogadores porque vinham da várzea, muitos vinham da várzea. E eu sou um apaixonado pela várzea, né? E a gente jogou em todos esses times aí. Legal. Brincava um pouco, era mais ou menos. Você é meia-direita, não tem como ser mais ou menos, não. Quando o cara joga na meia, fala que é meia, é mais ou menos, às vezes vai pra volante, às vezes vai pra lateral. Mas quando eu rompi o ligamento do joelho, você vai, né? Vai. Fui pra volante, depois quarto zagueiro, aí depois agora buscar a bola atrás do gol. Que isso, agora você é o capitão desse time aí. Junto com essa questão que você falou da várzea, eu vejo essa importância hoje. A várzea, ela tem crescido muito, né? Muito. Tem muitos jogadores... A várzea tá profissional, Diego. Tá profissional? Tá justo. Profissional, impressionante. Inclusive, essa era a pergunta que eu ia te fazer. O que você acha que aconteceu para a várzea ter se tornado profissional? Profissional no sentido de... Antes a gente via um time do Jardim Brasil com atletas do bairro. Isso. Hoje você vê... Ex-atletas, você vê um time da Zona Norte contratando atleta da Zona Sul, porque está disputando um grande título.
O que você acha que... E pagando bem, às vezes mais do que time profissional. Mais que time profissional. Eu vejo vários meninos que estão ali no sub-20, que ainda não tem o salário. A gente sabe qual que é a realidade da maioria dos clubes brasileiros. Não é dos maiores clubes, e sim dos outros, né? Então eles acabam para levar o sustento para dentro de casa, indo para a várzea, ganhando esse salário. Então eu queria que você falasse sobre isso. O que você acha que se deu dessa forma a várzea? Eu acho que tem, como tudo, tem lado bom e lado ruim, né? O lado bom é que a várzea virou um evento. Sim. Tem, às vezes, estádios de várzeas mais lotados do que jogos na segunda divisão do Campeonato Paulista, né? É bom isso? Você estimula, você cria valor econômico em regiões carentes, né? Então, isso eu acho que é o lado bom. Mas eu acho que o lado ruim é porque você profissionalizando, você tira o espaço dos garotos e das pessoas mais simples da comunidade que queriam estar ali jogando no time do bairro, né? Então acho que esse é o lado ruim. E inclusive inibe a vinda de grandes jogadores, na minha opinião. Porque está recebendo uma quantidade muito grande de jogadores. Muito grande. Na minha época, aqui tinha o Casa Verde, aqui jogava o Basílio, sim. A Taliba, até tinha uma brincadeira, no final de ano jogava de saia, de salto alto. Era muito legal, mas era pontual. Era pontual. O Ressaca, que era da Portuguesa, o seu Luiz Iaúca, tinha ali o Cardozinho, o Enéas, então era muito pontual. Um ou outro jogador. Agora não, você vê o time pagando salário, se organizando como time profissional. Você imaginava um time chegar a ser vice-campeão paulista da A1, um paulistão, vindo da várzea? Difícil. O Água Santa. É verdade. Era várzea. Era várzea. Em Diadema. Virou vice-campeão paulista. Por quê? Porque teve essa formação, né? Então, tem o lado bom, né? Você faz crescer o time da várzea, vira negócio, dá um valor econômico para a região. Mas e o lado de que as pessoas que gostam de futebol e que não são abençoados, né, em se tornarem jogadores de futebol, como é que fica o lado dessa turma, né? Então, tem lado bom e lado ruim. Aí nem te perguntando como presidente, mas como esportista, como apaixonado pelo nosso futebol. Você acredita que... Eu lembro que nessa nossa região eram poucos. Hoje tem muito campo de várzea. Ainda viraram sintético. Tem escolinha de futebol espalhado pela Zona Norte inteira. Mas antes não, era assim. Eu quero jogar na Portuguesa. Vou na Portuguesa, fazer o teste, vou fazer a peneira na Portuguesa. Exatamente. Hoje, menos nesse sentido, da várzea ou das escolinhas para o clube, né? Então... não como presidente, mas como apaixonado por futebol, como que é o olhar do clube para isso? Porque às vezes o menino chega no clube para fazer uma peneira, nem sei se existe mais a famosa peneira, tem os olheiros, né? Tem os observadores. Ainda existe. E como que é isso? Porque às vezes o menino chega lá muito embrionário, né? Muito cru, porque às vezes ele nunca jogou base. Então ele não tem, às vezes, uma coordenação motora, mas é habilidoso. Sim. Mas ele tem o que a várzea te dava, né? Aquela casca de falar, sem medo. Sim. O Denner era jogador de várzea, assim. Você via que ele não tinha medo de nada. Então, por que você acha que... Como que é a Portuguesa em si? Você acha que tem esse olhar diferenciado? Os clubes de formação, né, históricos de formação, Portugueses, Santos, por exemplo, Palmeiras está começando a fazer isso agora. O Palmeiras só comprava. Verdade. Palmeiras não formava ninguém. Foi até passar uma passagem rapidinha quando eu fui conhecer o CT do Palmeiras com o Gagliotti, presidente do Palmeiras, e aí tava a sala dele no CT do Palmeiras da Barra Funda, toda de vidro, e vê o campo, né? E aí tem uma escada para você subir. E eu comecei a subir o paredão todo lotado de jogadores, né? Eu parei ali, ele até brincou comigo, eu sei o que você tá pensando. Falei, por isso que vocês gostam da Portuguesa. Djalma Santos, Julinho Botelho, Leivinha, Edu, Zé Roberto, Everton, olha isso, saiu tudo aqui. Então, essa situação dos clubes formadores, eles perderam um pouco esse encanto, vamos dizer assim, de pegar o menino
embrionário, Sim. saindo de uma escolinha ou de um campo de várzea, e você ter o que antigamente a gente tinha os fraldinhas, né? Isso. Com 7, depois 11, 13. Então, essa situação de você fazer lá de trás a formação, pouquíssimos clubes estão fazendo. Pouquíssimos. A Portuguesa fazia isso com os fraldinha. No salão, o Zé Roberto, o Denner, com 7, 8 anos jogando ali, salão, depois o Areião, e depois indo pra base, aí sim já jogando o 13, o 15, o 17 e o 20. Mas quantos times estão fazendo isso hoje? Muito pouco, muito pouco. E quem tá saindo na frente e está sendo protagonista neste assunto são clubes empresários. Você pega o Retrô de Pernambuco, Verdade. o Atlético de Minas Gerais, os caras estão investindo nisso, fazem para ganhar dinheiro, já não é mais a coisa da formação, não é mais a coisa da camisa, do escudo, Sim. e você vê o jogador sair aos 15, 14, 13 anos, você nem vê. E daqui a pouco o cara tá na seleção. Eu nunca vi. Esse cara nunca jogou aqui, não é isso que acontece? Então, eu acho que isso que tá chateando um pouco para quem realmente gosta do futebol e entende que o Brasil perdeu o protagonismo nessa formação. Porque eu não tenho dúvida que a mão de obra nossa ainda é a melhor do mundo. Sem dúvida. Por conta da malícia, principalmente jogadores que saem, né, de comunidades humildes, simples, que tem a casca, que come a grama, né? Isso está se perdendo um pouco. Então, eu acho que tudo o que vem acontecendo no futebol brasileiro hoje em termos de resultado, tá uma lástima torcer para a seleção brasileira. E tudo isso já está fazendo parte desse protagonismo na formação que o Brasil perdeu. Verdade. Pô, você tá vendo escolinha da Inter de Milão, escolinha do Milan, do Real Madrid aqui dentro, né? Cadê as escolinhas do São Caetano, da Portuguesa, do São Paulo? Cadê as escolinhas, né? Não tem mais. Quando eu estava no Marte, na Portuguesa, em 2005, eu abri 24 escolinhas da Portuguesa, espalhados em bairros simples. A formação, ela aconteceu, ela veio, né? Jardim São Luís, lá no Centro Empresarial. Fiz com o Carlinhos aqui no Carolina, né? Tem o Carolina aqui na Zona Norte, que era o Carlinhos, nosso meia-direita, jogou na Portuguesa e no Santos, não sei se você lembra. Sim. Conseguimos jogadores que saíram dessas escolinhas e vieram a se formar na Portuguesa. O Diogo, né? O Joãozinho. Então, aí vem um dirigente, né? Que não dá a sequência e encerra isso. E aí você perde a formação. Porque até outro chegar, inovar de novo, montar a escolinha, montar o 11, o 13, o 15, ciclo. O fraldinha, já era, né? Antigamente os times tinham isso porque a parte social dos times, elas permitiam ter resultado financeiro para poder investir nessa área. Hoje também já não tem mais. A parte social dos clubes acabaram. Então é isso. Verdade, infelizmente. Bom, voltando um pouquinho, você falou do Banco Bamerindos. Eu só me recordo justamente da musiquinha, né? O tempo passa, o tempo voa. Que a poupança Bamerindos continua numa boa. Lógico, não continua porque fechou, né? Então, como que foi esse período aí de banco? Qual que era a sua função? Quanto tempo você ficou? Foi a maior formação. Meu pai me arrumou um emprego no Bamerindos, na Avenida CUPC 3153. Comecei como office boy, né? Ele chavecou lá com o seu Antônio do Graal, gerente do banco. Eu tinha o quê? 14 para 15 anos. Não era nem office boy, era contínuo, chamava contínuo. Contínuo. Nem me pergunta por que era contínuo, que eu já nem lembro mais. Mais office boy. Sim. E aí, eu fui tudo dentro do banco. Eu fui auxiliar, fui tesoureiro, fui caixa, fui gerente de agência regional na área de seguros em Curitiba. E ali foi minha vida, minha formação. Foram 21 anos dentro do banco. Me formei em administração de empresas com ênfase em bancos e finanças, né? Pago pelo Bamerindos, né? Isso daí não tem preço. Verdade. Quando uma empresa investe assim, né? Num garoto que começou com 14 anos e foi virar diretor do banco. Então, a minha vida profissional se fez em cima do que eu aprendi no banco. O Bamerindos eu tenho muito apreço. Ainda fiquei 2 anos como a HSBC comprou, né? Mas depois dessa eu fui montar minha empresa.
Aí já não queria ser mais funcionário, nem diretor, nem gerente. Queria ter o meu negócio e montei minha empresa. Minha empresa voltada na área de seguros, que é a Viana do Castelo Seguros. Fazemos gestão de saúde empresarial a grandes empresas. A minha empresa, eu abri ela em 2000 e segui o que eu aprendi no banco para a minha empresa. Foi isso. E aí, com certeza, quando você cita a questão do seu filho ser sucessor, eu li um livro recentemente que fala de você criar sucessores e não herdeiros, né? Porque o herdeiro vai dilapidar o que você construiu. E não é porque você construiu só a questão financeira, não. É história, é legado. É importante, Diego, porque, por exemplo, por que eu fui trabalhar no banco e por que tudo aconteceu? Porque eu trabalhava com meu pai na lanchonete, na padaria, e entregar pão e leite com ele nos condomínios lá na Zona Sul. Caramba. Então, é muito importante você fazer o teu filho sentir já o drama logo no começo. Porque o que está acontecendo é que os caras hoje com 30, 40 anos ainda estão dependendo do pai. Aí isso está dando uma vergonha. Para a minha geração, que começou a trabalhar com 11 anos, eu servia almoço. Minha mãe soltando o almoço na cozinha. Antigamente tinha aquelas janelinhas. Só quadradinho. Né? Você pegava, eu até lembro, era virada paulista, depois bife a rolê na terça, na quarta feijoada, na quinta macarronada e assim por diante. Então, na quinta-feira macarronada, né? Então a gente, trabalhando cedo, seguindo, não precisa necessariamente depois seguir o passo do pai, né? Mas o que é importante você começar cedo, né? E para um pai é um orgulho ver o filho suceder. Meu filho, eu fiz trabalhar aos 15 anos com meu filho. Começou a trabalhar, entregava a pólice lá na seguradora, entregava a pólice nos clientes. Eu fiz trabalhar aos 15 anos. E hoje, graças a Deus, com 33 anos, ele está segurando a onda para mim, porque afinal de contas, 6 anos na Portuguesa, né? Larguei minha empresa e estou tratando a Portuguesa como empresa. Chego às 8, como eu cheguei hoje, e saio 9, 10 horas da noite às vezes. Não, mas isso, o resultado ele tem aparecido. Tem aparecido e a gente tem visto, né? Porque eu lembro uma entrevista do próprio Andrés Sanches, acho que foi o Andrés, que falou que em 2017, foi 2007 que o Corinthians caiu, não foi? 7 que caiu, que era a melhor coisa que tinha acontecido. Então, assim, algumas coisas que acontecem, tanto na Portuguesa como em outros clubes, se não tiver uma gestão competente, capacitada, ela vai acabar... Infelizmente, eu lembro que eu ia para o jogo em 97, eu assistia São Paulo e São José, São Paulo e... Tinha alguns times, agora eu não vou lembrar o nome. Hoje não está em nenhuma divisão. Mas isso o futebol brasileiro, se não começar a fazer, o que a gente já está fazendo aqui na Portuguesa, né? Profissionalizar totalmente, Sim. O futebol brasileiro tende a nunca mais erguer um caneco na Copa do Mundo. A distância dos times brasileiros para os times europeus é absurda. Nunca que na minha geração eu imaginei que eu ia ver um dia os clubes brasileiros não fazer cócega nos clubes europeus. Não. Verdade. Nunca eu imaginei ver uma seleção brasileira tomar essa pecada que anda tomando aí. Mas por quê? Porque o Brasil, o futebol brasileiro não se modernizou fora de campo. Dentro de campo, eu acho que ele... Posso entrar nessa seara? Por favor. Dentro de campo, eu acho que ele perdeu a origem, né? E na minha visão, começou em 74. Porque o Brasil vinha de um tricampeão do mundo, montou a seleção de 74 era uma baita seleção. Mas tinha alguns times europeus inovando na parte tática. O carrossel holandês, o Cruyff, o Neskens, aquele futebol total. Você viu o Cruyff de ponta esquerda, daqui a pouco ele estava lá de quarto zagueiro, ninguém entendeu nada ali. Mas eu não achava que o Brasil tinha que aderir a esse modelo de jogo. Porque logo em 78, o Cláudio Coutinho, ele começou a fazer o famoso overlapping. Então ele tirou os pontas, os laterais subiam para fazer a ultrapassagem. E ali a gente perdeu a criatividade, porque o que era o show no futebol brasileiro? Os ponta. Era o Edu, o Joãozinho, o nosso Garrincha. O que é isso? Era touca, rolinho. E a gente perdeu isso. Hoje tem que quebrar a linha jogando bola. Antigamente Garrincha quebrava 15 linhas, ele librava todo mundo, acabou a história. Podia fazer 5 linhas de 4. Você pegava o Joãozinho no Cruzeiro, o Zé Sérgio no São Paulo, o Denner na Portuguesa. Você é louco. Pode pôr 4 linhas lá que eles quebram. Aí a gente perdeu esses caras.
Sim. Porque na base, os treinadores de base começaram a trabalhar o futebol total. Porra, você é overlapping, Cláudio Coutinho, né? Aí começou. Os laterais começaram a ter essa função. Até o Brasil se achar, o Brasil demorou de 70 a 94 para ser campeão do mundo, e a gente teve que aguentar aquela seleção 0-0, cozinho ali, né? Então, futebol bem retranqueiro, ali era o ataque era para ser Denner, Romário e Bebeto. Caramba, hein? Né? Ali não ia ter empate nunca. Ali não ia ter empate. Aquele 0-0 com a Itália, estariam os três, que a Itália estava se arrastando. Então, tudo isso é muito ruim pro futebol brasileiro. Quando você perde a sua identidade, a sua origem, a sua formação, ficou ruim. E isso dentro de campo. E fora de campo, quando saiu a Lei Pelé, lembra? Eu ia te falar sobre isso, justamente. Aí a coisa degringolou. Por quê? Porque enquanto os clubes sociais eram fortes, por exemplo, a Portuguesa tinha 94 mil sócios. O dinheiro dos sócios bancava qualquer time. A Portuguesa chegou a ter, olha só os jogadores da Portuguesa, no gol Dida e Rodolfo Rodrigues, né? Só isso teve no gol da Portuguesa. Né? Na zaga da Portuguesa, Marinho Pérez e Luiz Pereira. Simplesmente a zaga de 74. Depois nas laterais, Djalma Santos e Zé Roberto. Aí você pega na frente Julinho Botelho, Roberto Dinamite e Ivair. Olha os jogadores que tinha. Esse daí é o seu time dos sonhos? Pra você é o melhor time da Portuguesa? Vamos lá. Para montar de todos os tempos? O que eu vi jogar, tá? Assim, e não que nasceu na Portuguesa, que foi jogar na Portuguesa. Perfeito. Goleiro você pode escolher dois. Dida e Rodolfo. Escolhe aí, Rodolfo Rodrigues. Pode escolher os dois. Lateral, pode escolher dois também, mas é o Djalma Santos. Djalma Santos e Zé Maria. O Super Zé de 70 e ainda tem o Zé Maria da Inter de Milão ainda. De rebarba, que esse nasceu na Portuguesa. Lembra do Zé Maria? Lembro. Fazia o Parco Figo ali na Inter de Milão. Zaga, Marinho Pérez e Luiz Pereira. Lateral esquerdo, Zé Roberto. Volante, Badeco, Enéas e Denner. Olha o meio de campo. Aí, ponta direita, Julinho Botelho, Roberto Dinamite e Ivair. E técnico Zagallo. Não vamos esquecer que o Zagallo só aceitou dirigir a Portuguesa. Ele falou, o único time que eu aceito dirigir fora do Rio de Janeiro chama-se Portuguesa de Desportos. Foi em 99, 2000? Foi em 98. Fez um baita campeonato. Eu fui lá, eu fui assistir. A Portuguesa chegou a receber o Dida da Copa de 58. Né? Olha isso. Então, essa situação a gente não vê mais, não. Não, dificilmente vai ver. Eu acredito também que a Lei Pelé, antes disso, a gente tinha muito craque no Brasil, né? Então, mas porque tinha a formação. Tinha a formação, tinha o compromisso com a liberdade, a parte técnica. Hoje, com a mudança que ocorreu, que eu acabei de falar aí no modelo europeu, virou mais tático, virou mais físico. Perdeu a criatividade. Os caras da base não deixam o menino dar um drible. Isso é um absurdo. Né? Então, esse foi um dos motivos. E o motivo fora de campo é que a gente também não formou dirigente. Né? Porque era muito fácil você ser dirigente na Portuguesa, com 90 mil sócios, aí você tem dinheiro para bancar o time. Tá. Aí o social de todos os clubes caíram, todos, não foi só a Portuguesa. Todo mundo perdeu, começou a ter piscina em condomínio, começou a ficar fácil ir para Santos, para Guarujá. Antigamente para ir para Praia Grande era uma odisseia, era Brasília queimando, pegando fogo, Volkswagen, então, era uma odisseia ir para praia. Hoje o nego vai para tudo que é lugar. É verdade. Entendeu? Então, o que aconteceu? O aspecto social, a evolução da sociedade acabou com os clubes sociais. Hoje você tem clubes que fazem network para negócio, e tem grandes clubes. Mas o social desportivo acabou. Né? Acabou. Aí foi onde o futebol brasileiro penou. Porque você não tinha uma formação profissional dos presidentes, dos vice-presidentes e dos diretores. E aí começou a virar várzea esse negócio. E aí o nego que tá ali para fazer um mandato de 3 anos, tá pouco se lixando com 10, 15 ações trabalhistas, vira as costas, sobra pro outro. Vai fazer isso numa empresa que você é auditado, que você tem regras de compliance, governança, etc e tal. Então os times que estão se acomodando e resolvendo esse assunto, como é o caso da Portuguesa SAF agora, né? É alto nível que está acontecendo. Então,
a tendência é evoluir. Ou seja, você pega Bragantino, a Red Bull, né? É o Red Bull. Você pega Mirassol, você pega Novo Horizontino, o Atlético de Minas Gerais, times que estão sendo dirigidos de forma empresarial. Sim, sim. Aí você pega o Noroeste de Bauru, que acabou de subir, aí você pega o São Caetano, olha a camisa do São Caetano pra estar na 4. Tá tentando se reerguer agora, né? Aí você pega alguns times, o 15 de Piracicaba não consegue subir pra 1. Uma das maiores cidades, né? Bate na trave, e uma das maiores camisas do futebol paulista, né? O Juventus. Porque a profissionalização tem que chegar. É óbvio que uma hora também, todo mundo profissional também só vai dar um campeão, né? Mas claro, fica diferente. Você, por exemplo, não faz dívida e não ameaça sumir do mapa, perder patrimônio por causa de dívida. Isso dá perenidade. Então eu acho que o Brasil, nossa, tem muita coisa para andar. Isso tem que vir de cima para baixo. CBF, federações, organizando, principalmente a gestão profissional. E aí a SAF, ela acabou acontecendo obrigatoriamente para que o futebol pudesse entrar nessa era. Então teve que vir uma lei para falar, toma a lei e faz logo, senão você vai quebrar. Por exemplo, o Botafogo estava quebrado. Totalmente. O Botafogo estava quebrado. A Portuguesa, quando eu cheguei lá em 2020, estava quebrada, ia fechar as portas. Então, eu fiz um semi-profissional ali, com os poucos recursos que eu consegui esses 6 anos, para deixar a Portuguesa preparada para vir investidor agora. Mas ia fechar as portas. Botafogo do Rio, pô, de Garrincha, isso. Didi. Teve época que a seleção brasileira era toda Botafogo. Tudo Botafogo. Então é isso. Futebol brasileiro tem que conquistar novamente a sua origem dentro de campo, que é a origem do show. Sim. Rolinho, caneta, touca, tira sarro mesmo e vamos pra cima, quebrar a linha no isso tá na nossa... Né? Que é isso. E fora de campo, os dirigentes se profissionalizar. É essas duas visões que eu vejo. Nisso. Acredito nisso. Pra mim, qualquer coisa fora disso... Pra quem estiver assistindo, é uma aula. A aula aqui com o Castanheira, viu? Vocês que acham que entende futebol, um monte de comentarista aí falando de linha de passe, de profundidade, lateralidade. É um monte de teoria. Teoria é importante, acho que o estudo é importante. O físico é importante. Físico é importante, mas cada um na sua característica. Deixa lá os jogadores todo duro lá da Alemanha, do jeito deles. Agora, perder pra Argentina sem o Messi... Exato. E tomando baile ainda? Não, aí não dá. Aí tem não coisa dá. Errada, né? E assim, tem resenha, tem essas brincadeiras, sempre teve, né? O pessoal falou lá da entrevista do Rafinha. Sim. Porque o Rafinha caiu na pilha do Romário. Sempre teve essa zoeira. Sempre. Mas o que precisa fazer essa zoeira tá fora, mas dentro do campo precisa se reverter em gol, em resultado. É o famoso mala que tem que resolver. O Romário fazia muito isso. Metia a marra fora, mas chegava lá dentro ele... Eu fiz. E aí? Não tem jeito, não tem jeito. A gente via isso. E não posso deixar de mandar, olhando sempre pra Portuguesa, não posso deixar de mandar um abraço pro Hollywood. O capitão. Capitão. Eu não sabia nem que o nome dele era Hollywood. Ô, nome feio, capitão. A gente brinca com você há anos. Isso aí. E ele joga seríssimo, até no veterano. Hoje ele então, não sorri. Dentro da Portuguesa, os 2 maiores volantes foi Badeca e capitão. Legal, que legal. Nosso ídolo, né? Nosso ídolo. Ídolo demais. E a Portuguesa? Eu lembro uma vez, Diego, desculpa. Portuguesa e São Paulo, o Canindé lotado, veio o Bernardo, lembra? Zagueiro? O Bernardo de São Paulo, volante. Volante, sim. Que batia pra caramba. Na lateral, os dois vieram e dividiram. Pau! A bola estourou. Aí o capitão pegou a bola, olhou e fez troca. Isso, olha que dividida. Esse chegava. Aí é um choque. E o Bernardão chegava também, né? Batia demais. Essa foi uma bela dividida, hein? Portuguesa desde sempre, desde quando é sócio, que mais? Se vem de família também. A gente entrou no quadro social da Portuguesa em 72, né? Meu pai veio fugir com a minha mãe, a primeira coisa onde parou foi Portuguesa, né? Não tinha o que fazer também final de semana, na minha época, era ir para um clube. Sim. Né? Como eu te falei, para ir para uma praia é uma odisseia, né? E ali eu vivi minha vida, né? Eu nunca imaginei ser presidente da Portuguesa, não. Porque eu entrei em 72, eu tinha quantos anos? Nasci em 64, tinha 7 anos. Sim. Mas viver ali, dançar o vira, né? Que nem a gente dançava. Sim. No grupo Transmontano. Portuguesa tem um folclore forte ainda. O grupo folclórico da Portuguesa é lindo. E o museu,
Portuguesa tem muita tradição, então a Portuguesa é a minha paixão, né? Minha alma. Não sei o que falar da Portuguesa. A gente só tem que falar uma coisa. Eu amo a Portuguesa. Você fala, você até se emociona. Sua voz fica mais embargada ao falar. Então, isso... Eu penso que em todos os clubes, não tem problema ter uma pessoa que torce, sei lá, pro Corinthians trabalhando na Portuguesa. Uma SAF, um exemplo. Trabalhando em São Paulo. Os profissionais, não tem problema. Mas desde que sempre tenha as pessoas que conheçam da história do clube e que respeitem a história do clube, né? Então, você sabe que você tocou no assunto, Diego, muito bacana, que a gente fala bastante com o pessoal da SAF, e graças a Deus eu peguei um investidor, né, que tem esse pensamento. Né? Eles vieram fazer a SAF da Portuguesa, mas não vieram só para ganhar dinheiro, que é o objetivo, obviamente, né? Mas eles vieram para fazer também um legado, né? E eles sabem que o legado e a necessidade do legado existe e passa pela manutenção do amor e da paixão. Claro. Né? Por isso que, inclusive, eles me pediram, eu estou junto com eles, estou no corpo a corpo, né? Com o André Beringer, com o Alex Bourgeois, que estão no comando do futebol, mas eu não saí de perto. Né? Inclusive, eu tô na cadeira do conselho da SAF. Né? E estamos juntos, a gente trabalha junto. É óbvio que o comando foi entregue para uma pessoa que também tem competência, né? Independente do time que torça. Sim, né? De fato. Até porque nem sempre todo treinador que dirigiu o Corinthians era corintiano, né? E jogador também. Então, agora, é importante que essa linha de comando tenha realmente pessoas da associação, pessoas do clube que estão ali, que amam e possam até assessorar em algumas situações que quem vem ou que está olhando apenas o profissional, às vezes passa batido numa situação de coração, né? De paixão. Então, o pessoal que está na Portuguesa, graças a Deus, entende isso. Então tá sendo um trabalho bacana, viu, Diego? Tá sendo um trabalho bacana. Eu tô muito feliz, eles já estão aí, começaram em dezembro, então tô indo aí pro 5º mês, né? Fizeram um campeonato seguro, né? E não classificou porque o grupo nosso era difícil, foi muito competitivo, era Santos, Red Bull, Guarani e Portuguesa. Não, ficou bem alinhado. Não, ali, foi o grupo, tanto é que a diferença de um pro outro é 2 pontos. Foi. Né? E eu tenho certeza, eu tenho muita convicção, muita certeza que nós vamos subir esse ano para a Série C, e aí é outro patamar para a Portuguesa, porque ninguém merece jogar a Série D, o campeonato difícil, né? E eles estão preparando agora um time forte para começar isso. A gente vai falar sobre isso também, a questão do percentual de investimento em estrutura, em time. Eu acho que isso também é importante até para os torcedores saberem, e também para a nossa região, saber do que vem. Porque, paralelo a isso, vem mais investidores que queiram fazer algumas ativações na região, né? Então a gente vai falar também sobre isso. Agora, quais são os números da Portuguesa? Quantidade de sócios, tamanho estrutural da Portuguesa, como você já tinha falado, está na Série D atualmente, mas na primeira da divisão do Paulista, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essas questões. E também do fanatismo, porque... Tá aí uma das torcidas que eu acho uma das mais fanáticas. Eu fui pra ver o Raí jogar. Eu fui pra ver o Raí jogar de perto, porque o Alambrado da Portuguesa é próximo, né? Eu ia no Morumbi. E jogou muito lá o Raí. Jogou demais. Em 98. Foi Portuguesa e São Paulo. Foi em uns 2, 3 jogos. Tinha o França, tinha o Luiz Fabiano. O Ricardo Oliveira ainda estava. Então imagina. Queria que você falasse sobre isso, a quantidade de números, mas ao mesmo tempo do fanatismo, porque eu vi que a Portuguesa, mesmo não tendo tantas expectativas naquele campeonato, porque não estava tão bem colocada, os torcedores, assim, de uma maneira fervorosa, e eu passando ali perto da diretoria também, eu vi eles cantando e torcendo e gritando, e olha, eu vou te dizer, não é porque você está aqui na minha frente, não, eu falo porque eu vi. A torcida da Portuguesa, só uma passagem, aí eu já entro na pergunta. Portuguesa e Palmeiras agora no Allianz Parque, a Portuguesa levou 2.000 torcedores, né? E o estádio estava com 40 mil,
mas o barulho que fazia a torcida da Portuguesa impressionou todos os palmeirenses lá, a Leões da Fabulosa, porque fazia tempo que não jogava clássico com duas torcidas. A Portuguesa é clássico ainda. Sim, claro que sim. E no Canindé, na volta aqui, no Palmeiras e Portuguesa, e ficou bem divididinho ali, né, na parte atrás do gol, tinha mais torcida do Palmeiras. Mas foi bonito ver a relação das torcidas e como a torcida da Portuguesa realmente ainda é uma torcida de time grande, né, apaixonada, fora do comum. Porque, veja bem, também torcer pra Portuguesa, né, a gente ganha pouco, né? Agora, torcer pra time que tá ganhando a toda hora é fácil. Então, aí vem o amor, né? Aí vem a paixão, que você tá ali, importa que você tá em terceiro, ou quarto, ou em último, ou que caiu. A torcida da Portuguesa, principalmente a Leões da Fabulosa, merece todos os aplausos. Aliás, a SAF saiu só por conta da Leões da Fabulosa, que abraçou a SAF. Sério? Se não fosse a torcida, não ia sair a SAF. Guarda essa informação aí, pra na hora que a gente for falar da SAF. O clube tem 102 mil metros quadrados, né? Tem uma estrutura fantástica. Infelizmente, ao longo desses 25 anos, dos anos 2000, a Portuguesa entrou numa decadência muito grande, caiu de divisões, todos vocês já sabem a história. A gente caiu demais os números de sócios. Hoje a gente tem ali registrado 2.000 e poucos sócios, mas pagantes, pasme, 232. Caramba. Você vê aqui, para quem tinha 94 mil sócios. São quantos pagantes atualmente? 232. Isso. Sócio patrimonial. Sim, sim. Para você ver o tamanho do estrago que foi 25 anos no ostracismo. E só não quebrou ou não fechou as portas porque a Portuguesa ainda é grande. Qualquer time que não tivesse a estrutura, a história e a camisa da Portuguesa tinha fechado as portas. É verdade. Como alguns fecharam, o Tietê fechou as portas, alguns clubes aqui da Zona Norte fecharam as portas. De outras regiões também. Então, o que eu posso te dizer é que talvez, eu não conheço, óbvio, não lembro, mas eu vejo o Museu da Portuguesa, que é uma das coisas importantes que tem lá no museu hoje, né? Mandar um abraço pro Alberto, pro Sérgio, pro seu Arthur, né? Que são os comandantes do museu, que tem toda a história do Museu da Portuguesa. Eu nem no museu vi o período tão crítico desses 25 anos que a Portuguesa passou. Chegar a ponto de sumir, encerrar a atividade, nem no museu lá atrás eu acho que a Portuguesa passou isso. Porque a Portuguesa, inclusive eu estava vendo agora com o pessoal da SAF, a Portuguesa é o top 40 da história de pontuação do Campeonato Brasileiro da Série A. Caramba. Ela está entre os 40 com mais pontuação e está há quantos anos fora da Série A? Nós estamos falando de mais de 10 anos fora da Série A. É verdade. E ainda continua como top 40. Porque todas as vezes quer dizer, seria a Série B, pelo menos. Sempre chegava ali. Sempre. Então é isso, acho que os dados são esses, os números são esses. Óbvio que a torcida também diminui, né? Hoje deve ter por volta de 1.100.000 torcedores, né? Lusos descendentes, comunidade portuguesa, mas perdeu torcida. Nem sei se tem mais esse número. E lá tem o restaurante Cais do Porto também. Da Dona Tereza. Dona Tereza. Tradicional. Um beijo, Dona Tereza. Estava comigo agora na minha sala, antes que eu passei no Canindé, vim pra cá, estava comigo. É o maior bacalhau que tem no Brasil. Cais do Porto? Tem o Fado ao vivo, à noite ali, Dona Tereza do Cais do Porto, o Toninho. Ali já foi gigantesco, já foi gente de peso ali naquele restaurante, viu? E pior que fica embaixo da minha sala, né? Porque aquele prédio administrativo, ela faz o bacalhau. Pegou o cheiro já. Já chama atenção já. E quanto à questão dos outros esportes, que a Portuguesa já foi, ou também ainda protagonista, teve outros esportes? A Portuguesa foi, em hóquei de patins, foi campeão do mundo. Caramba. Era Portuguesa, Palmeiras e Sertãozinho. A Portuguesa teve um bom judô. A Portuguesa teve um bom vôlei. O Didio jogou, o Giovanni jogou na Portuguesa, no vôlei. A Portuguesa teve esportes amadores, o futebol de salão. A Portuguesa ganhava tudo, né? Era fortíssima no futebol de salão. Natação, nas épocas em que as piscinas da Portuguesa faziam aquelas piscinas olímpicas, a Portuguesa teve uma natação boa. A Portuguesa sempre foi tradicional nos esportes amadores. É que o clube foi
entrando numa Sim, degradação sim. e foi perdendo também até isso, né? Os esportes olímpicos. Sim. A Portuguesa caiu realmente numa situação muito crítica. E os outros eventos? Festa junina não preciso falar. Não, a festa junina não esquece. Essa aí é imbatível. Quem quiser falar, é da Portuguesa. Ali já cantou Ivete Sangalo, Roberto Carlos, Julio Iglesias, né? Entre as festas de ginásio, as festas do ginásio também. O carnaval antigamente na Portuguesa também era conhecidíssimo. Também decaiu bastante, mas a festa junina continua. Sim. A festa junina é tradicionalíssima e faz parte do calendário turístico da cidade de São Paulo. É a Band que tá cobrindo sempre? Não, a Band rádio, foi uma, né? Não, agora não. A gente fez a última Caiouro 17, né? Os eventos com a Caiouro 17. Fazia a Band e Gazeta, lembra? A dobradinha, né? Sim. Eu lembro. No começo mais era a Gazeta, depois veio a Band. E agora a gente está fazendo uma programação no Espaço Novo, que a gente chama de Lusa Show ali, para fazer uma coisa personalizada. A gente ainda não sabe esse ano quem vai ser e quem vai tocar a festa junina da Portuguesa. A gente tentou resgatar esse ano, até porque não esqueça, né? Eu fiquei 3 anos sem festa junina por causa da pandemia. Por causa da pandemia. Então acabou comigo, né? Com certeza. Eu fui presidente centenário, mas também fui presidente da pandemia. Não tinha festa, não tinha evento, não tinha show. Contraste aí. Torcida sem torcida. E aí a gente resgatou a festa junina quando voltou após a pandemia, de forma pessoal. Nós fizemos a festa, nós, Portuguesa de Desportos, tentando resgatar o que era antigamente. Porque depois veio a Band, a Gazeta, e eles foram fazendo as operações. E a gente gostou da coisa, viu? Vamos ver se a gente continua fazendo aí. E olha que 2 gigantes, né? A gente estava no carnaval aqui com o Marcelo Borghetti, né? Vou dar um grande abraço para ele, no trio elétrico aqui que nós fizemos no pós-carnaval com a Rádio Rock também, Rádio Rock 89. E a gente fala da festa junina e com certeza acredito que com essa reforma, com esses investimentos da SAF, vão ter vários outros eventos. E aí, daqui a pouquinho, pode chegando lá, a gente vai falar um pouco mais sobre a SAF. E aí tem esses braços, né? Essa outra área desses braços que você está falando, que a Portuguesa agora com a minha sucessão, vai ter que profissionalizar, né? Porque como tentar resgatar um clube novo e inserir nesse clube novo que essas atividades sejam de forma profissional. É um desafio. Porque não dá mais para fazer a festa junina com diretora abnegada da Portuguesa. Ela tem que ter realmente um parceiro pesado, né? Principalmente como Band, como Gazeta, etc e tal. A gente está falando de festa junina, mas tem a festa do Bagusto, a do Bacalhau, a adega da Lusa. Tudo isso tem que ser conduzido por profissionais do ramo de eventos, né? Sim. Porque hoje mudou muito, né? Até a chamada, a comunicação para trazer público mudou. Mudou, totalmente. Então a Portuguesa vai ter que se reinventar. Concomitante à obra que vai acontecer e a modernização do clube, também a Portuguesa internamente nessa minha sucessão, e a gente está discutindo isso já com o meu sucessor, o clube tem que se profissionalizar também. A gente profissionalizou o futebol com a SAF, mas e o clube? Tem que caminhar junto. Tem que Se não caminhar junto, ele acaba... Vai ser engolido. Vai ser engolido e obviamente vai ter algum contraste para aquilo que a pessoa que frequentar o clube porque foi num bom evento, foi num bom jogo, o time forte atrai mais sócios, tem crianças nascendo com aquele olhar, mas ao mesmo tempo fala assim, eu quero virar sócio. Você chega no clube, tá uma zona. Mas aí acaba tendo esse contraste de fato. Exatamente. E não é só em termos de operação, que é o que você está dizendo, é em termos de relação com a SAF. Não se esqueça, nós somos sócio da SAF. Sim. Então como é que você vai ter um profissional de alto nível da SAF ali, que realmente são profissionais de alto nível, se o presidente da Portuguesa, que nem alguns que tiveram lá, com todo respeito, não sabiam nem falar. Então, é complicado. É complicado. E a Portuguesa não pode mais passar por essa fase, porque se voltar a ter uma situação dessa, o clube não vai suportar. Chegou uma época que tentou, não sei se aconteceu, mas tentaram tombar, não foi a Portuguesa? Isso foi o desespero, né? Foram 4 presidentes, um atrás do outro, um pior que o outro. E aí, depois, para não perder o terreno, inventaram o tombamento. Graças a Deus não saiu, porque inclusive eu trabalhei contra. Sim. Porque se sai o tombamento, como é que você paga a dívida? Porque assim, você tomba, mas o estádio tá lá para você continuar a reforma. Sabe quanto que é a manutenção de um estádio daquele por mês? É 65 pau.
Então, você tomba. E aí você não tem receita, porque você não libera um estádio para jogar 1-1. Etc. Então foi desespero. Entendi. Um pensamento pequeno e de desespero de algumas pessoas dentro da Portuguesa que não pensaram que aquilo dá para gerar retorno, como a gente está fazendo agora, com um projeto inovador. Sim. Porque você extrai do espaço receita. E não você parar e morrer abraçado com o estádio velho, com o clube caindo aos pedaços, como nós estamos ainda. Né? Sim, verdade. E agora, o momento que nossa galera está esperando, o pessoal que está aqui nos bastidores também, o que é SAF? Primeiro vamos partir desse princípio. Surgiu uma lei, a lei da SAF, é isso? Isso. A SAF é a Sociedade Anônima do Futebol, sim, né? Tem alguns modelos, cisão. A gente optou pelo modelo tradicional, que é o mesmo modelo que veio o Botafogo, né? Parecido bastante com Curitiba, aonde o investidor comprou todos os direitos e também o passivo, né? Do futebol, nada do clube, tá? A APD, a Associação Portuguesa de Esportes Clube, ela continua, 100% dela. Criou-se uma empresa, essa empresa ela é 80% de investidor e 20% da associação. Uhum. Ela é representada dentro da SAF pelo presidente da Portuguesa atual, sou eu, mas quando eu sair vai ser o outro e assim sucessivamente. Sim. Essa SAF que nós montamos, eu apelidei de híbrida, porque, não sei se você viu na mídia, a Portuguesa fez a maior SAF do Brasil, 1 bilhão e 200. Não foi isso que vocês escutaram na mídia? A gente foi sobre isso. Tecnicamente ela foi. E dividida em 3 pernas. O futebol, comandado pela Tauá Futebol, a Arena, né, que vai ter um investimento na Arena, que é a Revi, que é o mesmo que fez o Allianz Parque, o Davantel, era inclusive o presidente do Allianz Parque, e a solução do passivo histórico da Portuguesa de 550 milhões. Então vamos lá. Futebol vai se investir aí ao longo dos anos, né, e tem um projeto para 5 anos, 263 milhões nesses 5 anos. Então estamos falando de 200 aqui, só para fazer conta. 550 milhões na Arena, aliás, 550 milhões na dívida do passivo da Portuguesa, está contabilizado 550, e 500 milhões para investir na Arena. Aí já dá 1.200 e alguma coisa. Tá? Mas na prática, que é isso que as pessoas têm que entender, porque o torcedor pensa, é engraçado, né? Ele pensa, vai meter 1 bilhão lá dentro, vai ficar no caixa. Não é. O cara vai pegar a dívida da Portuguesa, 550 milhões, vai higienizar ela, e se ele tiver a competência de trazer para 200 numa RJ, numa recuperação judicial, ele traz, mérito dele. Sim. Perfeito. Mas ele fez a negociação garantindo esses 550 milhões. Arena. O cara está construindo a Arena. Está projetado no BP 500 milhões. Mas o cara consegue fazer por 400. Mérito e competência. Futebol. Está projetado injetar 263 milhões. Agora mesmo já foi injetado, agora até os dias que a gente estava fazendo a puxada, 14 milhões. Foi para o Campeonato Paulista, etc e tal. E agora vai ter um investimento até o final do ano para o Campeonato Brasileiro. Né? Mas aí você está investindo o que você esperava de 263 milhões e você consegue formar um Denner. E aí você vende o Denner por 500 milhões. E aí? Você vai ter que pôr 200 só para satisfazer o contrato do investidor? Então é isso que é legal explicar para o torcedor, que eles pensam que 1 bilhão vai entrar na conta. Não. Tem a obrigação contratual de honrar com essas 3 pernas que eu falei. A Arena, pagar o passivo histórico e o futebol. Mas se o cara for competente e reduzir a despesa, a dívida, fazer um futebol, formar um Denner e fazer uma Arena com custo menor, tá feito. Estamos felizes do mesmo jeito. Vai conseguir resolver o problema que já está se arrastando ao longo dos anos. Isso mesmo. E sem muita dor de cabeça. São Exatamente. Profissionais que estão... Foi pensado e foi e o que é legal é que a SAF da Portuguesa, Diego, ela tem a empresa competente no futebol, que é a Tauá, com o Alex Bourgeois, que está no comando do futebol, na SAF do futebol.
tem a competência, a Revi é especialista, o Davantel é especialista em arena, a Allianz Parque é um sucesso no mundo. É verdade. Né? E também a Tauá Partner, que é do grupo, que é especialista em recuperação judicial. Eles fizeram grandes recuperações judicial. Parmalat, Hopi Hari, estão fazendo agora o Odebrecht. O cara faz tudo isso, não vai fazer a Portuguesa, então, né? Então a gente tá em boas mãos, viu? São excelentes executivos. Acredito. Quando foi fundada a Portuguesa? 1920, 14 de agosto de 1920. Centenário foi em 2020, quando eu fui presidente. Mas aí a festa em si, as comemorações não foi... Também foi meio para baixo, né? Porque começou a pandemia, aí 14 de agosto fizemos lá uma festa para muito poucas pessoas, de máscara, mas eu tive o privilégio de receber o prefeito Bruno Covas. Olha isso. Que esteve comigo, que é um do meu lado, cara. Chegou cedo, comeu bolo, ainda batemos um papo, baita de um prefeito, que a sucessão é Ricardo Nunes agora, que também está me ajudando muito, ele e o governador Tarcísio, não sei se vocês viram na mídia. Nós vimos. Eu estive com os dois, eles estão acompanhando o projeto da Portuguesa. Inclusive o secretário de esportes, né? Secretário de esportes, é isso aí. Tá todo mundo... Acabei vendo Rogério Lins. Que o Rogério Lins já fez um bom trabalho já em Osasco, como prefeito. Parceiraço o Rogério também. Ele é influente. Tô vendo os vídeos dele lá visitando vários esportes, né? Mas eu já gostei do Rogério Lins porque ele é São Paulino. Já tenho parceiro aqui já. E arena? Vai ser uma arena multiuso, é isso? Arena multiuso, né? Uma expectativa aí de 40 mil pessoas. A gente ainda... Esse número não está bem fechado, né? Sim. O projeto deve terminar dentro de uns 30 dias para a gente levar a aprovação dentro da associação e dentro da prefeitura, porque a gente ainda tem que fazer um comitê na associação, porque o espaço do clube, democraticamente o investidor vai decidir junto com a gente, né? Então se o espaço a gente quer 10 piscinas ou uma quadra, ou quer 10 quadras e uma piscina, então a gente vai decidir esses equipamentos do clube. Eu espero que em 30, no máximo 40 dias a gente defina esses equipamentos todos, que seria a arena, um hotel anexo para acomodar quem vai em jogos, delegações de outros times que queiram vir jogar. O Cruzeiro vem aqui jogar com o Corinthians, fica hospedado ali. É um recurso, né? A Portuguesa mesmo vai fazer a concentração no lugar dela, no hotel dela. Né? Aí atrás o clube ali, né, naquela área que era das piscinas, né? Vai ter um baita de um estacionamento de 3.500 a 4.000 vagas, enfim. Esse projeto deve se finalizar aí nos próximos 30 a 40 dias no máximo. Tá na porta do gol já. Sim. Já foi. A gente já até passou as imagens do projeto aí, o pessoal tá rolando com eles nos grupos de WhatsApp. Eu vi alguma coisa, mas eu não costumo acreditar muito, não. Eu costumo acreditar quando vem da fonte. Não, o projeto tá lindo. E está sendo acompanhado pare a pare com a prefeitura e com o governo. Mas esse que tá rolando no grupo de WhatsApp é verídico? Não, depende, porque os caras soltam uns que é mentira. Então precisa ver qual que é o nosso aí. Se eu tiver a imagem dele, aí eu te falo. Então, depois da junto com a nossa entrevista aqui, se o nosso presidente puder depois se dessas imagens, a gente adiciona nessa nossa conversa, né, para colocar aqui, para mostrar como que tá ficando essas expectativas também. Quanto à questão, quando você assumiu, tinha vários desafios, óbvio, inúmeros desafios, mas eu queria saber quanto à questão das suas estratégias para poder trazer alguns parceiros. Você falou para nós quase agora, que primeiro teve que limpar o terreno, estruturar, trazer de uma maneira segura, uma confiabilidade, para daqui a pouco, aí depois chegar assim a SAF. Então, óbvio, tiveram parceiros importantes. Tivemos que preparar a Portuguesa. Isso, a palavra é essa. Preparar. Então, como que foi isso? Você tinha dito em outra conversa sobre alguns parceiros importantes, algumas marcas que já faziam parte do seu conhecimento, da sua conexão, e que não é que acreditaram na Portuguesa, acreditaram primeiro no Castanheira. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Vamos lá. Primeiro, como eu tenho essa formação, facilita, né? A administração de empresa sempre facilita porque ele é estrategista, né?
você acaba tendo essa função estrategista. E aí eu tive como plataforma de governo, eu até montei um triângulo, né, que não tinha nem a SAF, era 2019, antes de eu me eleger, eu fiz uma plataforma de governo e apresentei para os meus conselheiros que iriam votar em mim. E ali eu tinha uma estratégia a perseguir. Era no topo do triângulo, era separar o futebol do clube, porque eu sempre tive essa visão. Como é que dá para a turma do amendoim fica? Quer dizer, o mesmo advogado que faz o contrato da festa junina é o que faz o contrato do Denner. Não dá certo. Não dá. Né? Então eu tinha em mente já separar as estruturas. Como não tinha SAF, eu ficava pensando em termos jurídicos, discutindo com os advogados, uma sociedade de propósito específico, algo dessa linha, né, técnica, para homologar a separação. E a separação, quando eu falo separar, é separar mesmo. Eu cheguei a pegar as tias da limpeza, da lavanderia, levei tudo pro CT. Tá tudo no CT, não tem mais nada na Portuguesa. A Portuguesa, o ônibus sai do CT, para, joga e volta. Caramba. O resto tá tudo lá, tá tudo lá. Inclusive a SAF vai fazer a base administrativa seguindo o perfil que eu já tava fazendo, né? E na base do triângulo, eu tinha duas outras estratégias importantíssimas a ser executadas. O patrimônio, que era o projeto da Arena, com o objetivo de pagar um passivo grande, né, liquidar esse passivo. Perfeito. E obviamente você paga um passivo desse tamanho com uma operação grande, né? Não é com o aluguel da churrascaria e nem da festa junina. E o futebol de base, quando cheguei lá, pasme, estava terceirizado, você acredita? Acredito. Entregaram a base da Portuguesa. Eu acredito porque eu ouvi. Que é isso? Foi demais, Diego. Eu não acreditei. O 13 era de um, 15 era do outro? É isso, era ridículo, cara. Você soube disso? Com certeza. Ali quando eu soube, cortou o coração, hein? Porque essa base que a gente discutiu bastante aqui, de Djalma Santos, Edu, Leivinha, Ivair, Denner, tava na mão de terceiros. A minha pergunta sempre foi assim, de longe. O cara tá no 13, o moleque tá no 13. Aí ele vai subir pro 15, vai ter que negociar, vai ter que conversar. Não tem sentido. Não tem sentido. Se livrou da base para não ter que gastar dinheiro, é isso. Sim. Bom, aí com essa estratégia montada, que é a estratégia administrativa para o fim, né, para o negócio ficar de pé, eu ainda tinha alguns desafios, né, porque o Canindé estava caindo aos pedaços, o estádio estava interditado. Quando eu cheguei lá tinha 5 buracos de piscina. O ex-presidente arrancou as piscinas e deixou lodo, buraco. Meu Deus do céu. CT abandonado. Pasme, a Portuguesa estava indo jogar de van na A2. A base mais formadora, o time histórico, indo jogar a Série A2 de van. Nem ônibus tinha mais. Falei, meu Deus, esse desafio vai ser grande. Mas eu tinha me preparado para ser presidente da Portuguesa, porque quando eu estava nos 5 anos trabalhando como vice de Marte, eu criei o núcleo de negócio, que é das padarias, que aí vem do meu network, da relação do meu trabalho de 20 anos, montando área de benefícios para o comércio. Então eu tive acesso a todos esses comércios e aí, aquela coincidência de que os grandes comerciantes de São Paulo é tudo português, né? Você pega o Grau, Rede Duque, as grandes padarias, é tudo português. Aí foi fácil. Porque aí eu pedi apoio aos sindicatos patronais, esses comerciantes, não pedi dinheiro para ninguém, não passei o chapéu. Falei a eles o seguinte, ó, a gente precisa recuperar a Portuguesa. Eu vou trazer um patrocínio aqui na camisa, e quando eu trouxer ele aqui, eu vou pedir um valor alto, mas a contrapartida é que eu vou ter que pôr ele dentro das padarias, dos postos de gasolina, etc e tal. E foi um baita resultado. Caramba, que estratégia. Tanto é que em 2015, quando a gente quase voltou, eu ainda como vice de Marte, a gente com o Canindé lotado contra o Vila Nova, a gente tinha 78 padarias patrocinando a Portuguesa. E as indústrias colocando aqui para vender os produtos. Não sei se você vai lembrar, Jundiaí Sorvetes, Já. que não entrava em São Paulo, Barrica Lebô, Cachaça Seleta, Frango Canção, e eu parecia um abadá. Eu lembro. Eu até brincava com o Estevão era o treinador, eu falei, Estevão, daqui a pouco a sua testa aí, eu vou meter né? Porque era a forma que eu encontrei de gerar receita para pagar, né? E aí esse negócio começou a ficar bacana. Já como presidente veio a Estrela Galícia, saiu do Corinthians para vir para Portuguesa, né? Olha o porte do patrocínio.
depois veio São Cristóvão, Banco Luso e assim por diante. Aí eu cumpri com a primeira receita, qual que é a primeira estratégia, que é gerar receita. Sem dinheiro você não vai fazer estratégia nenhuma. Feito o dinheiro, tinha que ir para outra estratégia, que eram os acordos trabalhista, cível, porque não adianta eu meter o dinheiro aqui, vem o fiscal, bloqueia e vai na porta do teu patrocinador, bate e fala, o dinheiro não é mais para mandar para lá, é para mandar para cá. Eu posso só falar, eu não vou citar o nome, porque não posso. Mas teve caso de acontecer isso aí, exatamente o que você está falando. Vai na porta. Pô, uma ação trabalhista, foi lá e o patrocinador fica meio... Não, é isso aí, não, acabou. Fica, você não consegue nem patrocinador. Ele fica sem aí jeito. Foi um desafio, já falando com a turma que já estava trabalhando o projeto da Arena ali, que era o próprio Davantel. Sim. Eu tô com o Davantel trabalhando a Arena da Portuguesa desde a época que ele era W Torre. Caramba, já era... É 9 anos, são 9 anos. Olha o que eu tô atrás. Não é assim, vem aqui... O nego pensa que senta lá e já sai vindo investidor. Não, eu tô há 9 anos, digo. E aí eu preciso bolar e trazer aí de peso escritórios jurídicos e pessoas importantes para propor um acordo trabalhista para a Portuguesa. E aí a Federação Paulista foi fundamental. O presidente Reinaldo me ajudou, me inclinou ali com o doutor Paulo Feus e o doutor Antônio Carlos Aguiar, que eu chamo doutor Aca, e eles montaram a centralização e eu consegui fazer o acordo trabalhista, que perdura até agora, até antes da SAF, onde tinha 286 ações trabalhistas e eu paguei 215. Meu Deus. Só restaram as grandes. Então, esses 6 anos que eu estou à frente foi isso. Eu gerando receita aqui com o núcleo de negócio, que eu trouxe para a Portuguesa, desde a época de vice de marketing, e os acordos que seguravam os bloqueios. Aí eu comecei a fazer time bom, montar time, fazer orçamento, peça orçamentária, metas, objetivo, e aí a coisa andou. Aí eu deixei a Portuguesa preparada, né, com isso para a chegada do investidor. E o investidor chegou. Não, mas só chegou porque tinha todo esse conhecimento, todo esse preparo para limpar o terreno, limpar a casa para depois vir. Porque senão ninguém vai querer. E foi preparo mesmo, viu? Porque não é só estratégia de buscar receita e fazer o acordo no jurídico. Você teve que fazer a separação contábil, você teve que... os recursos humanos, né? O que é clube, o que é futebol, né? Eu limpei também da área 11 diretores abnegados do futebol, arrumei um monte de inimigo, mas limpei. Mas aí e só pus profissional. Falando direto com o Sérgio Soares, o grande Sérgio Soares, o treinador que foi campeão com a gente. O Fernando Marchiori, que subiu com o Primavera agora, um dos baita treinador, né? O Pintado, que veio comigo no Paulistão, fomos pra final contra o Santos ano passado, não sei se vocês lembram. E a relação minha começou a ser direta com os treinadores. Tinha o gerente ali, fazendo o back-office, mas não tinha mais aquela figura... A blindagem, né? Do vice de futebol, dos diretores de futebol, diretor disso, diretor daquilo. Porque quando a relação entre aspas, o presidente é o dono, né? A caneta. Direto é muito mais fácil. Você sente o problema. Mas você tem 11 diretores, você tem um vice de futebol. O problema chega para você todo distorcido. É o telefone sem fio, é o problema já totalmente com... Exatamente. É que nem na minha empresa. Eu tenho que me filtrar. É óbvio que às vezes você não vai fazer o trabalho braçal ali, etc e tal, mas você tem que saber de tudo. É verdade. Saindo um pouquinho do futebol, para depois a gente voltar novamente... Zona Sul, Zona Norte. Vindo para a Zona Norte, quais as maiores dificuldades que você enxerga, estruturais? Você fala, da região? Eu acho a Zona Norte muito curtinha. Você tem a Serra, tem a Marginal, aí fica, né? Esse filete. Tá no meio. Como eu vim da Zona Sul, né? Tô acostumado ali, a Zona Sul é gigante. Então eu acho que essa parte é que fica um pouco, parece que ela fica um pouco acanhada, mas ela é mais, parece ser mais humana. Eu tô falando geografia, essa parte. Não, perfeito. Mas assim, de humanização, parece que ela é bem bairrista, né? Isso é mais gostoso, né? A Zona Sul, eu que vi aquela berrine da Zona Sul acontecer. Pô, parece que você tá chegando nos Estados Unidos ali, né? Verdade, totalmente. É gigante demais, parece que você não tem identidade. A Zona Norte tem identidade, né?
É a Moca. Então dá pra você fazer essa similaridade entre Zona Norte e Moca, vai. É verdade. Eu acho que é isso que eu senti um pouquinho quando eu saí da Zona Sul e vim pra Zona Norte. E vindo pra cá sem treinamento, clube, o que mais te atrai, o que você mais gosta assim, da região? Restaurantes, amizades, o que mais te atrai que de repente pode ter um Castanheira morando um dia na Zona Norte? Amizade. A gente pega a Zona Norte parece que é mais aconchegante, não sei, nos seus restaurantes, né? Não, eu curti bastante. Brasleme aqui é uma baita avenida para você, né? Curtir. Tem cada lugar legal na Zona Norte. Na Zona Sul não tem. A Zona Sul é financeira. Na minha visão, a Zona Sul é financeira. Você tem um parque grande e tal, mas a Zona Norte é mais aconchegante. Eu acho que essa que é o gosto. Eu ia te perguntar quais as melhorias você acredita que deveria ter aqui na Zona Norte. Mas se a gente está falando de uma SAF, de um baita investimento, e que vai ter ali naquele espaço, que vai melhorar inclusive a questão do tráfego na região, né? Porque ali aquelas ruas são difíceis hoje de transitar. Então, mas aí já tem um projeto também com aderência total ao projeto da prefeitura, porque vai aquela área vai sofrer, e a Portuguesa vai inaugurar isso com o projeto dela, vai sofrer uma modernização importante. É o governo do estado que tá chegando também, não é? Tá junto o Tarcísio e o Ricardo. Sim. Existe a ideia de trazer uma avenida ali por trás, que vai rasgar até o Corinthians ali, Tatuapé. Vamos lá. Corta o palavrão aí. Aí, tá vendo? Não tem jeito, foi campeão agora. Então, você vai ter uma avenida passando... como é a Berrini na Zona Sul, paralela à Marginal, sim. Isso vai dar um crescimento absurdo para a região. E desafogar também, né? Desafogar o trânsito. Você pega ali a Cruzeiro do Sul, exatamente. A própria Brasleme, você consegue ter alternativa, né? Então... Você está criando uma área aqui, que essa área, inclusive, eles chamam lá do quadrilátero, você vai pegar o Inhambi, Campo de Marte, Portuguesa... O shopping, né, que vai ter também as suas... O Center Norte vai ter as suas... a área de lazer, eventos, festas e shows aí. Meu, que isso, dá pra... A Zona Norte vai ficar, na hora que tudo isso começar a acontecer, porque vai acontecer. Vai acontecer, isso daí. O AMB vai, a Portuguesa vai, aí a Zona Norte aí segura, hein? Castanheira, qual que é o auge da Portuguesa no seu ponto de vista? Agora, você diz pro futuro... Como você quiser considerar. E eu não estou falando só de futebol. Você pode considerar só futebol, como você pode considerar como um todo também. Tá, eu espero, né, que a gente... Obviamente eu não acredito mais, sincero e verdadeiro, de que a Portuguesa possa ter aquele clube de 94 mil pessoas. Isso esquece. Mas que esse clube que vai ser construído novo agora, nesse complexo aí de 22 mil metros quadrados, possa ter lá seus... 10, 15 mil sócios, bem homogêneo ali, sim, condensado no espaço, que você falou, com organização, com qualidade, que seja prazeroso de você ir jogar um tênis, jogar um baralho, fazer um esporte olímpico, né? E curtir pessoas e amigos, né? Poxa, isso pra mim, como presidente, que tá vendo uma mudança agora, né? Porque não é mais aquela Portuguesa portentosa de 94 mil sócios, mas eu tô falando de clube, mas é um clube moderno, novo, mais compacto, e eu acho que se o clube for e continuar com pensamento profissional, como nós fizemos no futebol, vai ser um clube muito gostoso. O modelo IP ali no Ibirapuera, sabe? Um clube menor, mais ajeitado, organizado, conduzido de forma profissional, espaços gostosos para você curtir com a família. Esse seria para mim um ápice legal, ver o clube fazer esse salto. O futebol eu tô muito otimista, porque camisa tem, história tem, né? Torcida tem, ainda tem uma torcida, né? Não é a do Corinthians de 40 milhões, mas, né? É uma torcida grande. Então, eu espero que a Portuguesa volte rápido também pro Brasileirão, no Paulistão, porque eu entreguei agora pra SAF o Paulistão de Série A, que já estamos indo pro quarto ano, tá na mão, entreguei a Copa do Brasil e entreguei o Campeonato Brasileiro, entreguei o calendário cheio. A SAF agora tende a aumentar isso, quer dizer...
Se a gente realmente subir da D para C, que eu espero, estou muito ansioso com isso, aí vai ser difícil segurar a Portuguesa. Porque da C para B vai ser rápido. O problema é da D para C. Depois da B para A, você segura ali aí 1 ano, 2, né? Se bem que a expectativa é até 2028, no máximo 2029 a Portuguesa está na A. Mas o que é legal é ela chegar na A preparada. Como eu fiz. Eu não estava na A2 há 8 anos. A gente chegou na 1 e não saiu mais. Foi duro? Foi. Puta, foi difícil? Foi. Bom, mas já no terceiro ano nós fomos para as finais contra o Santos. Mas sofremos. Aliás, 12 times, o campeonato mais difícil do Brasil. Você vai jogar com gigantes do futebol. Não, ali é o Campeonato Paulista. Você sofre. Aliás, a primeira rodada você já está correndo risco de rebaixamento, porque se bobear são 12 jogos, você cai fácil. Então, esse ápice do futebol também, poxa, ver a Portuguesa de novo na Série A seria lindo, né? Ver o clube compacto bonitinho ali, compacto bonitinho, ver o futebol na Série A seria... Aí eu posso ir para casa e descansar. Você citou 2 vezes aqui uma palavra proibida no programa. Mas eu preciso lembrar, acho que foi em 96, que teve um episódio entre Corinthians e Portuguesa. 98, Castrilli, 98. Nem fala. Pelo amor de Deus. Foi o maior assalto do futebol brasileiro. Chega a lágrima, corre aqui, ó. Foi o maior assalto dali. Aquele dia eu vou falar pra você. Eu fui no jogo. Não, mas verdade. Eu sempre assisti jogo. Eu sempre assisti. Eu não vim. Quando eu assumi a Portuguesa, como eu te falei, eu nunca imaginei. Eu não vim do grupo de famílias da Portuguesa, não vim dos cardeais, não vim de nenhum grupo político. Eu vim da arquibancada. Sim. Eu assisto jogos da Portuguesa em São Paulo, onde ela for. Nesses 6 anos eu fui a todos os jogos da Portuguesa, a todos, não faltei um. 6 anos, não faltei um. Vou agora passar Quarema, jogar lá contra o Boa Vista. Mas aquele dia eu tava no estádio, até a torcida do Corinthians saiu sem jeito. Sabe quando normalmente sai, é campeão, porque a final era contra o São Paulo depois, né? Tanto é que a torcida do São Paulo não é mole não, né? Então, ali foi olha, porque a final ia ser... Aliás, Palmeiras e Portuguesa. Depois foi Corinthians e Palmeiras. Que o Miller ainda depois fez o gol do Palmeiras e a torcida do Palmeiras... 96, né? É isso. Não, 98. Então, putz, a Portuguesa ia pra final, pô. Então, tiraram a Portuguesa da final. A gente até... Eu brinco assim aqui na entrevista... Todos os clubes que a gente citou são grandiosos, né? A Portuguesa, sim. Corinthians, São Paulo, Palmeiras. A gente brinca aqui, cada um torce pro seu Santos, a gente pode esquecer do Santos. Que eu sou 25% santista, diga-se de passagem. Ih, ó, tá entregando, hein? 25%. Já começou a entregar, hein? 25%. Com o Neymar, 30% agora. Mas isso teve, por exemplo, teve o caso do Corinthians depois lá, com o episódio da Bolívia, que foi uma fatalidade ou uma infelicidade do torcedor, ou enfim, pode levar em consideração o que for, mas que no ano seguinte eu acho que o Corinthians foi muito prejudicado na Libertadores, que foi pelo árbitro que anulou gol legítimo e tal. Então tem algumas coisas no futebol que eu acho que tá longe de ser resolvida. Isso eu acho muito complicado. Você tá dando uma aula pra nós. A gente agradece demais porque obrigado. Eu sou apaixonado por futebol, o Fábio sabe, o pessoal sabe. Obrigado. Mas ao mesmo tempo, falar com riqueza de detalhes de bastidor, porque eu comecei a me afastar. A paixão começou a sair um pouco quando eu comecei a conhecer um pouco mais dos bastidores. Aí eu comecei a tirar um pouco o pé. Diminui, né? Diminui um pouco. Mas a primeira vez que eu me encontrei contigo em um evento foi na posse do Felipe Beccari. Sim, Felipe. Eu vi eles citaram você algumas vezes. Eu falei, pô, aquele cara ali, o cara é bom. Porque citou você algumas vezes. Tava o prefeito também, né? Não foi? Foi também. Então, teve essa situação do Corinthians, teve a situação de Palmeiras, todos os clubes. Agora com a questão do VAR também, parece que ia resolver, mas também não resolve, porque o VAR também é ruim. Quem está manipulando o VAR, né? Os técnicos também são ruins. Então acho que o futebol, um amigo meu fala assim que o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes.
E eu concordo, porque de fato isso, às vezes a gente esquece os problemas, vai lá tirar um lazer. É o nosso lazer, né? Totalmente. Hoje o brasileiro é apaixonado por futebol, né? Todo brasileiro. É difícil você não encontrar alguém que não... O meu irmão não gosta de futebol. Ele fala, 11 caras correndo atrás de uma bola. Eu falei, Felipe, você gosta de pescar, cara. Olha isso, pescar. Eu também não gosto. Eu não gosto de pescar, não. Pelo amor de Deus. Comigo. Me convive pra vai qualquer ter coisa. Paciência assim. Não. Bom, aí a gente tá falando, aqui a gente queria que você citasse, por exemplo, se você puder, algum torcedor, algum funcionário emblemático, você fala, esse é símbolo da Portuguesa. Se quiser citar mais de um também, que você considera. Também se não quiser citar ninguém, porque às vezes a gente acaba esquecendo de algum. Não, mas a Portuguesa tem 3, a Dona Conceição, o Sardinha, falecido Sardinha, o nosso Capitão Caverna. Associação Portuguesa de Desporto é meu clube de coração. Eu tenho amor à Lusa do Canindé. Eu tenho fé na nossa padroeira, Nossa Senhora de Fátima. Aqui é Lusa, Lusa de cabeça erguida. Não baixa a cabeça pra ninguém, só baixa a cabeça pra imprensa com muito respeito. Lusa do Canindé. Aê! Tem 3 caras ali, tem 3 pessoas, tem 3 torcedores emblemáticos da Portuguesa. E um que tá comigo e, é um privilégio, né? Maestro João Carlos Martins tá do meu lado, é embaixador, eu chamei, ele veio, ele falou, com você eu vou, e veio, ficou do meu lado esse tempo todo. Não sei se vocês estão acompanhando, ele aparece às vezes enquanto, e esse é um baita torcedor da Portuguesa. Né? Eu tô de terno aqui, mas arrepia só de falar o nome do cara, ele é a história de... Não, e ele, onde ele vai, ele toca o hino da Portuguesa, ele é portuguesa roxo. A homenagem que eu recebi no São Paulo quando a gente foi campeão, né? O meu amigo Júlio Casares me fez uma homenagem. E são 4 irmãos. O maestro, o Ives Grande, que é um dos maiores juristas. Então são 2 torcedores da Portuguesa e 2 São Paulinos. E o Ives, doutor Ives e o João Carlos, quando a Portuguesa foi campeão, eles me receberam no São Paulo lá. Que coisa linda. Eu tenho mando um beijo pra você, maestro. Você tá aqui, ó. Isso aí é... Aí pode dizer que não é só um torcedor ilustre, né? Pode se confundir com algumas partes e grandes partes da história da Portuguesa. Sim. Maestro João Carlos Martins fora da curva. Quando ele entrou no campo, que a Barcelusa foi campeã e tocou o hino da Portuguesa dentro do campo, foi... Você é louco. Não tinha ninguém chorando no estádio, tava tudo tranquilo. O futebol ele tem muitas resenhas, tem fábulas, tem histórias, tem aquilo que é inverídico, alguns acreditam em ET. Fala, realmente, antigamente tinha o Serginho Chulapa falava que comia feijoada e já ia jogar bola, atravessava a rua e ia jogar bola. Nada. Aquilo era pra enganar o zagueiro. Então... Depois ele dá uma cotovelada e deixa ele pra trás. Eu vi uma entrevista dele, acho que foi ontem. Eu tava passando no Instagram assim, eu vi uma entrevista dele falando, se alguém me chamasse hoje, do jeito que eu tô aqui, sei lá, de macaco, e eu não gostasse, eu quebrava na porrada hoje. Não é naquela época, não, que eu tinha um porte físico. Hoje eu já tiozinho aqui. Você imagina o Pelé, que sofreu? É verdade. Mas esse é papo do Serginho. Mas tem alguma história, assim, do futebol que te marcou, que você fala assim, que resenha legal. Ou então, de repente, um grupo de jogadores, você tá no meio, tá inserido ali e rolou alguma conversa. Não, marcou bastante a subida nossa agora contra o Rio Claro, né, na A2, porque eu não imaginava o Canindé com 18 mil pessoas ali, se me falha a memória, tinha uma parte interditada das cadeiras, que eu ainda estava terminando a liberação. Aí teve um momento, e tava o maestro João Carlos Martins, tava o Bebeto, tava o governador Tarcísio, tudo comigo ali no... né? Olha só o peso daqui. Eu olhava para pro camarote e falei, nossa, caramba, o que é que eu tô fazendo aqui, né? Aí 5 minutos a gente desceu e eu não tinha ainda percebido. Quando eu olhei, que aí a gente tá ali no túnel pra esperar o final do jogo, pra entrar, etc e tal. A quantidade de vovozinha, vovozinho, tiozinho com netinho.
Cara, eu comecei a chorar sozinho ali. E os jogadores, né? Depois acabou, os jogadores já foram direto na gente ali, né? Puxa, foi emocionante. Foi emocionante. Aquele dia, pra mim, da minha gestão, e desde que eu, óbvio, sou torcedor da Portuguesa e como presidente, foi um dia mágico demais, mágico demais. Você vê os vovozinhos da Zona Norte, do Vila Maria ali, Vila Guilherme, Santana, aos montes. Puxa, legal. Que emocionante. Ali eu senti o peso da Portuguesa, viu? Falei, cara, esse time é grande mesmo, cara. Esse time tava pequeno, mas é grande. E ali foi um momento legal, os jogadores, a reza. Aquele dia foi mágico, subir com a Portuguesa depois de 8 anos, né, na A2. E no meu segundo ano de gestão. Vi alguns vídeos que... Foi emocionante, cara. A narração do jogo foi na Band Esporte, eu não lembro. Poxa, o narrador emocionado, né? A Portuguesa subiu e, pô... Eu piquei uns 15 dias vendo aquele... né, o YouTube ali. Falei, caramba, isso daí foi o melhor momento. Foi o melhor momento. Legal. Isso marcou bastante. Legal. E pensei numa pergunta aqui agora, do nosso atual momento no futebol. Tem agora uma vertente, um braço do futebol chamado Kings League. Deve ter visto já, né? O Neymar tem um time de futebol na Kings League. A pergunta que não fica... sou muito adepto dessas coisas. Eu também não. Mas porque assim, quem gosta de futebol, gosta de futebol. É futebol. Mas a minha pergunta vai de encontro ao presidente que jogou futebol. Na Kings League tem uma regra que em determinado momento do jogo, a pessoa pode tirar uma carta e o presidente pode bater o pênalti. Se fosse para o presidente... Castanheira bater um pênalti. Contra qual adversário gostaria de bater um pênalti? Putz. Se entraria 0x0. Jogo 0x0. Eu faço. Eu encaixo. Mesmo com 60, mas quem eu gostaria de bater um pênalti? Palmeiras. Quer escolher o goleiro também do Palmeiras ou não? O Everton, que jogou com a gente, já fica ali. O Palmeiras sempre foi o grande rival da Portuguesa ali, né? Na década de 70. A Portuguesa fez grandes jogos com o Palmeiras e com o Santos também, mas mais o Palmeiras, né? Sim. Eu acho que, inclusive, para nós, né, dentro da comunidade, o Palmeiras é o grande rival da Portuguesa, assim. Sim. A Portuguesa sempre fez grandes jogos contra o Palmeiras, sofreu também em alguns jogos e eu acho que o Palmeiras, para bater um pênalti seria legal, o Palmeiras. Canhoto? Não, destro, né? Destro. Pô, que legal. Subia bem de cabeça, viu? Fazia bastante gol de cabeça, hein? Meia direita fazia. O Muricy falava que o meia tem que pisar na área. Tem que pisar na área, pô. Na área. Não, mas na época do Muricy pra trás, os meias chegavam na área, até, todos. Todos. Hoje eu vejo a maioria das equipes jogando 4-1, 4-1. Os meias tendo que marcar muito. Meia armador, meia 10. Se tiver que marcar muito, chega uma hora que você não vai realmente... Você não vai criar. Não vai criar, você está preocupado em marcar. Eles têm que se preocupar em nos marcar. Nos marcar que eu digo meia, que o aspecto físico agora matou tudo isso, né? Porque hoje a correria é tão grande que... Sim. A gente tem aqui agora, para quem está nos assistindo, Momentos Pneus Douglas, que a gente pergunta para o nosso convidado para indicar um livro, ou um lugar, ou algum evento que esteja acontecendo, principalmente na Zona Norte. Tem algum restaurante que você goste para indicar? Fica à vontade. É o Momento Pneus Douglas, que é o nosso parceiro aqui no podcast, nosso patrocinador. Bom, vamos lá. Ele tem que ser na Zona Norte, Zona Norte, Zona presidente. Zona Norte, presidente. Não adianta. Mas pode ser um livro, pode ser um filme. Não, eu vou falar. Eu gosto de ir no Cais do Porto, pronto, e na Marginal Grill. Mas puxou a sardinha. Eu ia bastante no Boi Preto. Puxou a sardinha não, puxou o bacalhau. O Boi Preto não tem mais, né, a churrascaria, né? Ia bastante no Boi Preto, muito. Todo fim de semana eu ia no Boi Preto. Mas como é que eu vou deixar de falar do Cais do Porto, cara? É a Dona Tereza. Dona Tereza. E o Toninho. Então vamos colocar aqui, depois pedir pro Raí colocar aqui no CG. E um lugar a Brasleme, eu adoro a Brasleme, andar ali, um cachorro com as crianças, né, com os meus filhos. É uma delícia. Brasleme. A minha filha tem um pet aqui na Pedro Dol, né? Aqui é a Petlândia, aqui na Pedro Dol.
Então, minha filha mora aqui, pertinho, né? A gente Presidente tem pet também, não? Não. Não? Essa é da minha filha. É Não, pet eu digo, veterinária. tem algum animal de estimação? Ah, se eu tenho... Tenho dois. Tem dois. Tenho a Mel e o Joaquim. Ó, o nome dele. Mas por que Joaquim? Por que será Joaquim? A gente Por que será? apelida ele de Joca. E a minha filha, que é veterinária, tem a Petland aqui na Pedro Dol. Qual que é o nome do pet shop? Caroline. Não, nome. Pedro Dol. Não, o nome do estabelecimento. É Petland. Petland. Então, nosso Raí vai colocar aqui no CG o @ o Instagram, depois a gente vai pedir para fazer esse merchan também. E, óbvio, é da Zona Norte. Só vai fazer esse merchan porque é Zona Norte. É Zona Norte, é. Porque se fosse na Zona Sul aqui a gente não fala. Não tem jeito. Se for Zona Norte, pode mandar para cá que a gente fala aqui também. Presidente, outra coisa. Você acredita que a maior parte da torcida da portuguesa esteja na capital de fato? Ou você acredita que de repente pode estar espalhado aí em alguma outra colônia? Capital. Se bobear, 85% a 90% é capital. Centralizou. E Zona Norte... Não, aí a gente ganha de lavada. Tá tudo aqui. Ganha de lavada mesmo. Tá tudo aqui. Se bobear, a portuguesa tem mais torcida aqui na Zona Norte do que o Santos, por exemplo. Eu acredito. Eu não tenho muito medo de falar isso, não. Óbvio, o Trio de Ferro, ok, tudo bem. Mas na Zona Norte, tô falando, a portuguesa pode ter mais torcida do que o Santos. Sim, é verdade. O Roberto Leal, torcedor da Portuguesa, já foi em jogos da Portuguesa? Já. O falecido Roberto já era fanático, tava sempre lá. Isso é nosso também. Agora acho que o filho dele tá tocando algumas coisas lá. O pessoal do Mamonas tocaram com ele agora no... Ele tá agenciando algumas bandas, né? Alguma parte musical lá. Eles foram tocar no Rock in Rio, Portugal, e aí foi feito isso daí. Presidente, duas coisas. A primeira, te agradecer demais pela sua vinda. Não só pela vinda, mas pela aula, né? Porque... obrigado. Aquele ali não entende nada de futebol, não. Raí, só tem o apelido de Raí, mas não entende nada de futebol. Mas o Fábio é apaixonado pelo... Fabinho gosta, né? Pelo futebol. Eu não vou falar... Eu não falo o nome do time dele. Mas tudo bem. Ele é torcedor desse time aí. Do Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista. Fiquei... Parabenizar o presidente Augusto Melo. Sim, pelo título. Tá fazendo um trabalho legal. O título foi... Baita cara, viu? Eu conheci, assim... E inclusive as pessoas que ele indicou em alguns cargos ali estratégicos, ele tá resolvendo. E não é fácil a pressão que tá sofrendo lá com essa questão de impeachment, não sei o quê. Sempre tem os do contra. Imagina o Corinthians. Ali eu vou te falar. Eu não vou falar que a pressão no Corinthians é maior. Porque senão eu vou cair aqui também, né? Eu caio. Apesar que quem manda no programa aqui é corintiano, então não tem jeito. Mas te agradecer demais, porque... Obrigado, é um prazer, Diego. A gente insistiu, a gente sabe dos seus compromissos que... Desculpa, até a gente tentou encaixar. Questão de agenda, além da agenda, assinatura de contratos, conversas. A operação da SAF tá tortuosa, é difícil. E a gente sabe que esse time, esse momento só da sua vinda aqui, para nós é um privilégio, porque tem muitas coisas acontecendo e tem muitas pessoas envolvidas, muitas famílias, paixão envolvida. Então, você estar aqui conosco é algo muito grandioso para o ZeniCast, mas ao mesmo tempo quero te fazer um pedido. Normalmente a gente faz uma gravação no estúdio, que é o que nós estamos fazendo, e depois o Extra ZeniCast. Então, de repente, algum dia a gente combinar de fazer ali a visita no Museu da Luz, fazer algumas imagens lá. Vai ser muito bacana. Pra gente agregar aqui no nosso conteúdo também. Tem acesso à Mari, né? Sim. Depois a Mari com o seu Arthur, com o Alberto Miranda, que cuida do museu com carinho. Você vai ver o pessoal muito legal. Daí vocês vão fazer uma bela matéria. Que legal, que legal. Então vamos fazer dessa forma. Por óbvio, agora, nós trouxemos aqui uma camisa da nossa querida Luz. Eu acho que o Fábio vai querer enquadrar essa camisa. Essa camisa é uma das primeiras camisas da Portuguesa, né? Um dos primeiros títulos da Portuguesa foi conquistado com essa camisa. E a outra listrada. Eu confesso, eu gosto dessa, mas eu ainda prefiro a outra. A listrada, né? A tradicional. As duas são tradicionais, mas... Coloca ali pra mim, por favor.
E eu uso todo dia. Eu tenho uma que eu ganhei de um amigo meu, eu preciso falar o nome dele aqui. O Paulo da CrossFox. Paulo me deu uma camisa. Paulinho da CrossFox. Eu conheço. Marcelo também, da MM Foods. Marcelo da MM Foods. Marcelão, também. um abraço. Nosso patrocinador, tá? É, aí, ó. Vou abrir. Calma. Vou abrir aqui. calma. Por favor, de novo, Paulo e o Marcelo, quiser mandar um abraço pra eles aí. Paulinho, Marcelão, MM Foods aqui, ó. Marcelo, vou te falar. O Marcelo, acho que eu falo mais com o Marcelo ultimamente do que com a minha própria esposa. Bonito, se puder, pô, verdade. muito bonita. Inclusive, aproveitar aqui, vai enquadrar, Fábio? Vai. O Caê é um parceiro nosso que ele faz aqueles enquadramentos de camisa, coloca LED, ele faz no leilão do Neymar, do Ronaldo Fenômeno. Então, o Caê, pode enquadrar aqui a nossa camisa, tá? Que a gente te dá uma moral aqui no podcast, tá bom? A gente só enquadrar a nossa camisa também. Se puder dar uma dedicatória pra quem, Fábio? Zenicast by Pneus Douglas. Zenicast by Pneus Douglas. Por favor. Zenicast by Pneus Douglas. Aqui é durante a entrevista mesmo. Raiz. Zenicast é raiz. Quem foi que falou pra gente que ia tatuar isso? Zenicast raiz. Teve alguém que falou pra mim esses dias. A Verô? Nossa, dá até uma dose ver a camisa assim. Legal, aqui é um momento marcante. Obrigado, Castanheira. Eu que agradeço. Eu tenho mais. É um prazer estar com vocês, viu, Fabinho? Últimas duas. Prazer estar com vocês todos aí, viu? Umas duas últimas perguntas. A primeira é. Perguntas não, um pedido. Para você deixar um recado para o torcedor da Portuguesa, o torcedor lusitano. A câmera é aquela, fica à vontade. A grande torcida lusa, né? Que eu tenho um carinho imenso porque, principalmente nesse momento de transformação e reconstrução da Portuguesa, abraçou o projeto, teve do meu lado, o lado da Portuguesa, né? Não do meu lado, mas o lado da Portuguesa o tempo todo, para que a gente conquistasse o sonho de se profissionalizar a Portuguesa, porque não foi fácil. A torcida abraçou, vocês devem ter visto aí na mídia, né? Então, a torcida da Portuguesa tem todo o meu carinho e o meu respeito. Na verdade, toda a honra e toda a glória é ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre. Né? Sempre. Então, a nossa torcida, um grande abraço. Minha gestão está terminando, né? Faltam aí, vamos lá, 5 meses, né, para terminar a minha missão. Vamos entregar uma Portuguesa pronta em 2020, próximo ao fechamento, mas agora com novos 100 anos sendo plantados, né? Um futebol profissional, um clube novo, equacionando dívida, e que daqui para frente a gente nunca mais permita que dentro da Portuguesa de Desportos possam entrar pessoas e sentar naquela cadeira para fazer o mal para a Portuguesa. E se isso acontecer, a gente tem que ser rápido para tirar, né? Então é esse o recado para a torcida da Portuguesa. Legal. Até porque o clube tem que se profissionalizar. Futebol já foi, mas a gente ainda precisa acertar o clube precisa de ter pessoas boas. Existe uma máxima que a instituição, os homens passam e a instituição fica, isso é balela. Instituição que tem homens ruins, ela vai para o espaço, instituição que tem homens bons, ela seja perene, né? Então, que a torcida da Portuguesa entenda que daqui para frente a Portuguesa é da torcida. A Portuguesa não é de dirigente, a Portuguesa não é de família, a Portuguesa não é de político, a Portuguesa é da torcida, né? Então esse é o recado para a torcida da Portuguesa, com todo o carinho do presidente Castanheira. Que isso, aí pegou pesado. A gente não podia deixar de falar e agradecer ao Alexandre Olim também, né? Que é um baita ser humano. Nosso parceiro, Olim, isso é louco, né? Olim,
Um abraço. Tá sempre do meu lado me ajudando também. Ah, O Nico, Nico é Derrite. Tá tudo sempre ajudando a Portuguesa, tá? Gostaria de deixar esse recado também pros três. isso é importante. E essa questão da gratidão e de verbalizar essa questão também acho que é importante. Se eu ficar Agora, agradecendo aqui, vou vai agradecer até... Agora, tanta gente. agora- Tenho até medo de falar nome, esqueci. agora tem o último desafio pra gente encerrar, presidente. É o desafio do Diego, não é nem do Pneus Douglas. Eu queria que você... Um abraço pra Pneus Douglas também. Claro, pô, sempre. Parabéns, viu, iniciativa. Que te aguarda lá quando você quiser, a porta Sim. da Pneus Douglas Sim. sempre aberta pra você. Vamos tá lá. É um desafio pra gente encerrar. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e você imaginasse que lá do outro lado da câmera, quem tá te assistindo é o Castanheira com 4, 5 anos de idade, começando ali no clube, e você hoje, presidente, entregando a SAF, falando pra ele que nunca imaginou ser presidente da Lusa. Queria que você falasse com o Castanheira ali. Ele quer mexer comigo, né? Acho que é o que eu te falei, né? O que está acontecendo na minha vida pessoal e como presidente da Portuguesa é toda a honra do nosso Senhor Jesus Cristo e falar para a pessoa castanheira, né? Não o presidente Castanheira, que a missão foi cumprida, né? Porque por várias vezes eu vi meu pai ali do meu lado, minha mãe, né? Que me ensinaram a amar esse clube. E acho que tudo que está sendo feito por amor à Portuguesa também é por amor ao meu pai e minha mãe que me levaram para lá, me ensinaram a amar a Portuguesa. Então, não por Castanheira sozinho, acho que a minha família toda, né? Meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, que suportaram esses 6 anos aí que eu tive que me dedicar para a Portuguesa. A missão está cumprida. Né? Estamos entregando a Portuguesa para próximos 100 anos. Então, Castanheira, Deus honrou, né? É isso. É isso, gente. Aqui foi o nosso sem-presidente. Estou até emocionado também. Antônio Carlos Castanheira. Obrigado. Muito obrigado por essa aula e por essa honra, tá bom? Obrigado. Valeu. Zenicast pra vocês. Até a próxima.